Amém. Graça e paz, boa noite, tudo bem? Estava distraído aqui olhando uma coisa no computador. Os nossos pedidos de oração. E eu quero compartilhar com vocês uma palavra antes da gente começar orando, né? Primeiramente a gente vai para as nossas instruções. Desliga a televisão, desliga tudo, todo o aparelho eletrônico que não vai participar desse contexto de culto. Abre espaço para Deus, é um momento de oração que a princípio nós estamos fazendo semanal, mas que a ideia é que você tenha esse momento de relacionamento todos os dias com Jesus, todos os dias com Ele dentro da tua casa, com a tua família, aonde o pai, a mãe vai orar pelos filhos, consagrar a casa, pedir a proteção do Senhor, pedir a direção do Senhor para viver os propósitos dEle. E eu acredito que esse momento ele é santo, sagrado, para a família toda se reunir e orar em prol de um propósito da nossa nação, em prol da família mesmo, em prol da enfermidade de um amigo, da dor de outro amigo. E nesse momento a gente compartilhar disso com todo amor, carinho, cuidado e disciplina. Hoje eu estava meditando na palavra e pensando no nosso ciclo de oração, da forma que nós tratamos a oração e a forma que nós nos relacionamos com Deus, que às vezes ela não é da forma que ela deveria ser. Jesus ele fala assim: quando você for orar ao Senhor, você fecha a porta do teu quarto e clama ao teu Pai em secreto e fala com Ele em secreto, porque Ele em secreto também vai te recompensar. Ele sabe quem você é no secreto, e quando você passa a se relacionar com Jesus no secreto, você passa a viver a completude daquilo que é o desejo dele. Porque, falando a verdade para você, orar na igreja talvez seja muito fácil. A gente vir toda semana e ter um momento de oração aqui talvez seja muito simples, fácil. Por quê? Porque é um ambiente propício. Por quê? Porque a gente foi feito para isso mesmo. Mas dentro da tua casa talvez seja muito difícil estabelecer um relacionamento, por conta do tanto de distrações que você tem. O celular, o tanto de distrações que você tem, a sua televisão, a internet, as notícias, tudo isso englobado e colocado na tua cabeça como um assédio mesmo. E toda hora, todo momento, segundo, você vivendo essa oposição para viver aquilo que Deus tem para você. Então eu quero primeiro falar um pouquinho sobre isso e pontuar algumas coisas antes da gente começar a nossa oração. Primeiramente, nós temos vivido uma crise moral, religiosa, uma crise moral, ética, uma crise moral dentro das famílias, uma crise moral dentro da igreja. E é algo que é muito dolorido para mim falar, para eu falar, porque nós temos visto um corromper daquilo que é a genuinidade da igreja, aquilo que é a noiva da igreja tão preciosa para Jesus, aonde aqueles que foram colocados para liderar ela, talvez assediam ela, tocam nela, sem ter a noção de que é a noiva de Jesus, sem ter a noção de que é o algo mais precioso de Jesus, sem ter a noção de que aquilo é a coisa mais valiosa de Jesus. Então olha só, nós estamos hoje na condição de noivas de Jesus, de pessoas que Jesus ama, de pessoas que Jesus preza, de que Ele derramou o sangue dEle por cada um de vocês, e que Ele não derramou por outro motivo, a não ser perdoar o teu pecado, te dar acesso de novo ao Senhor. Então por que nós nos deixamos viver debaixo de um abuso, debaixo de coisas que não fazem sentido mais? A nossa vida e a nossa relação com Jesus, ela precisa ser priorizada nesse momento. E a gente tem recebido pedidos de oração aqui, de irmãos que pedem por cesta básica, de irmãos que pedem pela saúde, de irmãos que pedem pelos pais que estão internados, de pessoas que estão pedindo por recurso financeiro, que estão pedindo para que Deus mantenha a porta de emprego, já que precisa dela para sobreviver, de mães aqui que pedem pela saúde do filho. E a gente começa a perceber a agonia
dessas pessoas. A gente começa a perceber a agonia, talvez, de quem está ouvindo a gente hoje. E a gente foi feito com um propósito, gente. A gente só abriu as portas da igreja quando a gente se reuniu antes e a gente percebeu que a gente tinha um público em comum. O público daqueles que estavam machucados, feridos, daqueles que estavam cansados, que estavam pensando em desistir. E 99% do nosso público é esse, de gente muito explorada, de gente muito doente na alma, de gente que precisa muito de uma palavra, de gente que está depositando a sua última esperança na lar, de gente que foi muito ferido pela religião. Então, dentro desse contexto de pessoas que nós temos recebido, e que talvez você se enquadra nele, eu quero colocar uma palavra no teu coração. Mateus, no capítulo 9, a palavra fala assim que Jesus, ele viu o povo cansado, e ele se compadeceu deles, porque ele percebeu que aquele povo eram como ovelhas sem um pastor. Cara, olha que incrível. Primeiro Jesus passeava no meio do povo, e ele percebia um cansaço nesse povo. Só que é incrível que a palavra grega usada ali não é um cansaço natural, um cansaço que nós ficamos cansados por trabalharmos para nós mesmos, mas era um cansaço exploratório, era um cansaço externo, que partia do externo para o interno. Eles eram explorados por tudo que estava ao redor deles, gente. Eles eram explorados pela política da época, que era romana. O povo não aguentava mais pagar imposto pesado, apesar de trabalhar muito. Eles sofriam com isso, eles eram tirados das suas casas, caso eles não conseguiam pagar, eram escravizados, trabalhavam gratuitamente para o governo posteriormente, e era um governo injusto, e eles estavam cansados disso. E aí talvez alguém vai pensar, tudo bem, agora você está correndo pela política, procura a igreja, cara, vai para a igreja, vai para a religião. E essas pessoas pulavam para a religião, e de repente elas estavam sendo exploradas de novo. O sacerdócio ia, usava, e eu diria que a religião, ela machuca as pessoas, ela desgasta, ela cansa. E aí aquelas pessoas que tinham depositado na política a sua fé, que tinham depositado na sua própria família a sua fé, na cultura, na religião, elas estavam completamente cansadas de tudo, elas não aguentavam mais, elas não tinham onde buscar socorro. Mas Jesus estava olhando para elas e se compadecendo delas. Jesus sabia o tamanho da dor de cada uma delas. E ele cita um dos textos mais conhecidos, que é: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vou aliviar vocês. Ele olhou aquele povo machucado, ferido, cansado, e ele falou: eu me importo com vocês, eu me importo, e eu estou aqui para falar com vocês, para aliviar o peso de vocês. A resposta que você procurou na política, você não vai encontrar. Você pode depositar a tua esperança lá, lutar por alguém, por algum político que você tenha como prioridade hoje, por um tipo de sistema, por uma forma de governo. Você vai se frustrar, porque a resposta não está nisso. Eles só querem te explorar. Na religião, talvez deu tudo errado, você depositou sua fé nisso, no emprego, nas coisas todas, foi explorado, e aí falaram para você: vai para a igreja. E aí você foi para a igreja e achou que tudo ia melhorar, mas você continuou sendo explorado, só que de uma outra forma. Eu me recordo que um tempo atrás aqui a gente ganhou 2 pessoas para Jesus, para a igreja, que começaram a frequentar aqui, que dentro de uma pregação eu falei assim: o mundo é uma gaiola, mas a religião é uma gaiola um pouco maior. Então parece que quando a gente conhece a religião é algo muito bom, e a gente está sendo livre do cigarro, da bebida, do alcoolismo, da depressão. Em contraponto, a religião, ela vai colocando outros tipos de prisões, só que ela é tão pior quanto o mundo, porque ela nos dá a sensação de estarmos perto de Deus. No mundo nós sabemos que a gente está distante dele, que nós precisamos dele, mas a religião, ela traz a ilusão de liberdade, a ilusão de estar sendo aproximado de Deus por meio de algum ritual, de alguma coisa que você vai fazer.
Cara, você está cansado? Jesus olhou para você e Ele percebeu isso. Essa palavra cansado é que alguém cansou, né? É como se fosse um chiclete que eu mastiguei. Se eu olhar para aquele chiclete, um grego, né? Porque o Novo Testamento foi escrito em grego, e algum grego olhar para o chiclete que eu mastiguei e cuspi no chão, ele empregaria a mesma palavra usada por Jesus ao falar que ele estava cansado. Então, nós precisamos colocar o nosso coração em Jesus e passar para Ele o nosso fardo pesado, e orarmos agora com a leveza no nosso espírito, pedindo para que Ele fale conosco, pedindo para que Ele ministre a nossa vida, pedindo para que Ele toque o nosso coração. Você pode fechar os seus olhos aí na tua casa, em nome de Jesus? É ao vivo, gente. Acho que é só sogra, mano. O Maribu atendeu aqui. Obrigado, Malis. Eu quero começar a orar por você. Pedir para você fechar os seus olhos, cansado mesmo. Você não precisa orar hoje, eu vou orar por você. Porque Jesus viu o teu cansaço. Jesus viu que você está esgotado, que você não tem mais o que entregar, que você está como um chiclete que foi mastigado, que perdeu o gosto e que foi cuspido fora. E agora você não tem mais forças para levantar. E agora você não tem mais forças para acreditar. Ou talvez você está tão cansado dos reveses que você viveu na tua vida. A porta fechou, o dinheiro parou de entrar, o casamento começou a andar ruim de novo, os filhos começaram a dar trabalho. E agora você tem uma arma na tua mão. Você tem uma forma de se relacionar com Deus. Você pode fechar os seus olhos e a gente vai orar juntos aqui. Jesus, eu quero apresentar, Pai, primeiramente a vida de cada um que está cansado e sobrecarregado, de cada um que está chorando, Pai, de cada um que perdeu a esperança, Pai, de caminhar como corpo, de cada um que foi explorado e que hoje não consegue enxergar a verdade nem naquilo que é verdadeiro. Tamanha mágoa que essa pessoa carrega no coração, de talentos seus, Pai, pregadores, diáconos, de pessoas que serviam ao Senhor com alegria, mas que hoje estão cansados, porque a religião tirou tudo, toda a força que eles tinham. Tem misericórdia desses que têm andado na ignorância da religião, e que com olhar de soberba olham por cima daqueles que sofrem, daqueles que padecem nas mãos do governo, daqueles que padecem nas mãos da religião. Tem misericórdia desses também, Pai, e trabalha o coração dos seus filhos para algo novo de Deus, porque o Senhor não tem para nós uma gaiola só um pouco maior. O Senhor tem para nós a liberdade plena, Jesus, para nós voarmos, alçarmos voos diante do Senhor, sem limites em nós mesmos, sem limites impostos pela religião, sem limites impostos na nossa mente por ela. A gente agradece, Jesus, porque a gente passou pela religião e a gente nunca mais quer voltar para lá. A gente nunca mais quer ser mastigado e cuspido, porque uma vez que nós provamos o que é servir o Senhor, o prazer que é sermos renovados servindo o Senhor, Pai, não há coisa melhor, não há sensação que completa mais o nosso coração do que sabermos que o Senhor é dono de toda a obra, que o Senhor é dono de todo pedido que o Senhor faz ao nosso coração, que o Senhor é dono de cada milímetro da nossa vida. Jesus, eu quero apresentar diante do Senhor a tua igreja, Lar, Pai, e te pedir, Deus, cuida de cada um dos nossos membros, da família deles. Cuida, Pai, preza, zela, preserva nesse momento de pandemia. Cuida de cada um, Pai. Eu quero orar pelos nossos irmãos que estão passando por enfermidade.
A dona Geni, Pai, alcança a tua filha neste hospital, cura a tua filha. Em nome de Jesus, visita ela lá e livra do coronavírus, livra, Pai, de toda infecção. Que o Senhor preserve a vida da tua filha naquele lugar, Pai. Que essa infecção que ela está retroceda pelo poder do seu sangue, Pai. Essa celulite infecciosa não tem poder contra a vida da tua filha. Eu quero orar por cada um, Pai, que está acamado, pela vida do Diego, Pai, que foi diagnosticado com coronavírus. A Maria, cobre os seus filhos com teu sangue. Livra-os, Pai, de uma infecção pior. Que eles testemunhem diante do Senhor a tua grandiosidade, a preservação deles. Esse é o desejo do nosso coração que a gente apresenta hoje, Jesus. Eu quero orar, Pai, por aqueles que estão isolados. A presbítera Edna, Pai, a minha mãe, a mãe do Carlos, a dona Margarida, Senhor. Alcança essas pessoas, Pai. Traz a paz, o consolo do teu Espírito. Seja a companhia das suas filhas e dos demais que eu não falei o nome aqui, Senhor. Acompanha, cuida, se faça presente na casa dos seus filhos. Quero orar também, Pai, por aqueles que perderam familiares e que estão inconsolados, por cada filho que enterrou um pai, uma mãe. Eu quero orar pela Edi, Pai, que perdeu a sua mãe. Tem misericórdia da tua filha, dá força, Senhor. Eu não consigo imaginar o tamanho da dor que a tua filha sente, o tamanho do vazio que ela carrega no coração dela com essa ausência, mas dá a ela a esperança da ressurreição, Pai. A esperança sobre a vida do Du, que perdeu a mãe e o irmão. Sobre a vida de cada um, Senhor, da Priscila, que perdeu a dona Carmen. Tem cuidado, zelo com cada um dos seus filhos. Eu quero orar também pela vida do Tom, Pai. Cura o teu filho por completo. Restaura a saúde do teu filho. Deus, preserva o coração do teu filho. Ele que está lutando também contra o luto da perda da mãe. Cuida, Pai, do seu filho. Eu quero orar, Pai, por cada pai de família que tem pedido suprimento porque não tem conseguido. Abre a porta de emprego, Senhor. Dá um suprimento sobrenatural para os seus filhos. Dá-nos a condição de atendê-los aqui na igreja, Pai, e de estendermos as mãos para eles. Dá a eles a ousadia de pedir ajuda nesse momento de dificuldade, Pai. Tira toda vergonha, todo orgulho. Que eles saibam, Pai, que eles têm uma igreja que cuida, que estende a mão, que parte o pão que é nosso, Jesus. Quero orar, Pai, por cada mãe solteira, por cada pai de família que luta, que sustenta os seus filhos, pais solteiros. Eu quero orar, Pai, por cada idoso, por cada criança que voltou para a escola, preserva. Pelos nossos professores, Pai, que voltaram para a sala de aula. Muitos deles são um grupo de risco. Tem cuidado de cada um deles, Pai. Cada profissional liberal, cada vendedor. Deus, eu quero orar e pedir para que o Senhor dê estratégia, para que os seus filhos tenham um suprimento na vida deles, para a família deles. E eu quero orar, Pai, pelo João em Moçambique. Deus, continua usando o teu filho lá. Pela Marisa em Portugal, Deus, continue enraizando a tua filha na tua palavra, porque o Senhor tem propósitos por meio dela. O Jean lá no Japão, Senhor, eu quero apresentar a vida do teu filho, te agradecer, porque o Senhor tem sido bondoso com ele, cuidado dele, sido a companhia dele nos momentos difíceis. Aline lá em Santa Catarina, Pai. Cuida da tua filha, preserva a tua filha, cobre com o teu sangue, Pai. Eu quero orar, Senhor, pelo Gregory, pelos nossos irmãos aqui de São Paulo, Pai, pelo nosso bairro, por São Mateus. Cobre a nossa região com o teu sangue. Tem misericórdia de nós, Pai.
Eu quero orar pela tua igreja, Senhor, pelas nossas autoridades. Eu quero apresentar ao Senhor São Paulo. Eu quero te pedir, Pai, pela minha vida e da minha esposa. Dá-nos autoridade, Pai, para pregarmos para esse bairro. Dá-nos autoridade para pregarmos, Pai, para as pessoas que o Senhor tem trazido para perto. Dá-nos autoridade para administrarmos a Tua casa, Senhor, para administrarmos aquilo que o Senhor tem colocado na nossa mão. Dá-nos saúde mental, saúde no corpo, para desenvolvermos aquilo que o Senhor tem para nós. Cada colaborador, Pai, cada um que coloca a mão nas suas coisas aqui, cada jovem, tem misericórdia, cuida, preserva, zela. E a gente te agradece, Pai, porque a gente já vê a Tua boa mão conduzindo cada um de nós. Que esse término de terça-feira seja maravilhoso, Pai. Que a gente veja a Tua mão, que nós tenhamos já testemunhos de cura, de milagre, de libertação, de recurso, provisão do Senhor. É isso que a gente ora hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Graças a Deus. Quero falar com vocês um minutinho sobre as nossas contribuições. Do nosso lado, meu lado, acho que é direito, né? Direito, Alice? Tem um QR Code aqui. Ó, aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Tem um monitor aqui, gente. Tá vendo? Tem um QR Code aqui, você pode entregar pelo nosso aplicativo. E você também pode entregar pela nossa conta Pix. Você vai auxiliar todas as nossas frentes, as nossas contas que a gente paga aqui na igreja ainda, né? A gente está dando uma segurada na conta de água e de luz, mas a gente tem pago todas as semanas o aluguel, temos pago o aplicativo, investido em algumas coisas. Essa semana aqui eu gostaria muito de mandar uma oferta para o João, lá em Moçambique. A gente mandou uma oferta semana retrasada, e a gente sabe que lá também é muito mais difícil do que aqui, e é o nosso irmão que está lá em Moçambique. A gente estender também as mãos para ele. Ele é alguém muito especial para a gente sabe que ele precisa muito da gente nesse momento, e a gente se posicionar trazendo alimento para a igreja. A gente acabou de receber aqui do irmão Douglas uma porção de arroz, né, Maris? 5 pacotes de arroz. Então já dá para a gente preparar um pouco mais de cestas para vocês virem retirar aqui, você que precisa. E não deixe de pedir ajuda também. Na mesma mão que a gente pede para que você que pode contribuir, contribua, a gente pede também para você que precisa, não deixe de falar, não deixe de me mandar uma mensagem. A gente vai estender a mão para você e vai te ajudar nesse momento difícil, e a gente vai passar por isso junto. Amém? Deus abençoe você, a sua família, e eu te espero amanhã aqui na nossa live às 20 horas, amém? Hoje não vai travar nenhuma vez, eu tenho certeza, e amanhã também não vai travar. Então a gente já está trabalhando para melhorar a transmissão para vocês, e Deus te abençoe. Tamo juntos.